Então, professor Lopes, faz favor, o microfone é seu, tá? Depois a gente troca de posição, o Jussemar no final fala, se for o caso, tá bom? Tá ok. Todos estão me ouvindo? Só para confirmar, né? Forte e claro. Beleza. Então, eu tenho aqui 10, 12 minutos aqui para fazer uma breve apresentação. Eu sou o Luiz Antônio Pereira de Souza, conhecido no meio aí marinho como LAPS, né? Eu trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que é o IPT. Gostaria de cumprimentar todo o pessoal que está presente, nos ouvindo, aos almirantes Garcês, Leal e Paulo César. Acho que eu nunca tive ladeado de tantos almirantes, né? Então, um momento muito especial. Gostaria de agradecer a SB Hidro pelo convite, feito através do almirante Paulo César. Hoje. Um dia importante, né? E está rodeado de personalidades tão importantes. Eu fiquei bastante surpreso quando o almirante Paulo César me convidou. É um convite inusitado e, de certa forma, oportuno. Perguntei para ele o que eu teria que falar. Ele falou: você fique à vontade, fale o que você quiser, fale sobre sua experiência profissional. Eu nunca participei de nada que me desse tanta liberdade para falar o que eu queria, então é interessante, não deixa de ser interessante. E a oportunidade aqui é bem interessante, porque eu, depois de 41 anos me dedicando ao IPT, eu estou saindo do IPT nesses próximos dias, né? O IPT, eu e alguns colegas aceitamos uma proposta aí de incentivada do IPT, de desligamento, e resolvemos fazer outras coisas aí na vida. Então eu já tenho refletido bastante sobre a minha vida profissional, e aí vem um convite desse, foi muito oportuno uma coisa e a outra, então é bastante interessante, né? Eu não vou me estender muito, tenho os 10, acho que 15 minutos que ele me deu. Então, eu sou geólogo de formação, eu sou da época que não existia formação de geofísico, né? Então, o IPT precisava de geofísicos, ele contratava principalmente geólogos, a gente era treinado, então eu tive várias oportunidades ao longo desses 40 anos aí. Começou lá em 1981, fiquei uns 2 meses na Petrobras, aprendendo um pouco de geofísica. Curso de geologia, pelo menos aqui de São Paulo, a gente não tem uma formação muito ampla de geofísica. Então, 2 meses na Petrobras foi bastante interessante. Isso foi em 81. Depois, em 84, eu acabei tendo uma oportunidade, uma das mais importantes da minha vida. Eu fiquei quase 1 ano no Japão, trabalhando e estudando no Serviço Geológico Japonês. Isso me deu uma base bastante boa em geofísica marinha, offshore prospecting, né? Quando eu retornei do Japão, logo em seguida tive a chance de ficar uns 7, 8 meses, não me lembro exatamente o tempo, na Universidade Federal Fluminense. Ela, nessa época, começou lá um curso de especialização em Geologia e Geofísica Marinha. Eu acho que foi um dos cursos mais interessantes já oferecidos aí no Brasil na época. Veio gente de fora, foi um curso completo, assim, que abordou vários aspectos da investigação marinha. Então foi muito interessante. E depois disso, claro, há 40 anos, né, me envolvi em dezenas ou centenas de projetos aí no IPT. O IPT, ele é uma instituição, muitos de vocês certamente conhecem, é uma instituição aqui do estado de São Paulo, tem uma tradição, certamente é uma das instituições pioneiras na utilização de geofísica, seja em água, porque talvez nós tenhamos sido a primeira instituição a adquirir perfiladores sísmicos, né? A gente tinha um boomer da Huntec, SideScan da Klein, tudo analógico, papel, registro, etc., né? A parte de geofísica terrestre também, certamente os primeiros ensaios geofísicos no Brasil, focados em questões de engenharia, foram feitos no IPT. Então, foi muito interessante esse tempo todo aí, né? Eu fiz o meu mestrado e o doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, então sempre envolvendo com geofísica, né? Até hoje me envolvo com projetos do Instituto Oceanográfico, viajo 2 ou 3, 4 vezes por ano nos navios aí da USP, né? E para fechar esse contexto meu profissional, a gente, no fim do ano passado, eu e um colega do IPT, o Otávio Brasil, nós escrevemos um livro sobre uma espécie de um manual de geologia e geofísica, tanto em terra quanto em água, que eu acho que ficou bastante interessante, né? Eu não sou hidrógrafo propriamente dito, né, mas eu
tenho uma plena convicção que o trabalho que eu faço tem uma contribuição direta com a hidrografia, né? Não tenho dúvida disso. A hidrografia é uma atividade multidisciplinar, ela necessita de várias informações e a geofísica propriamente dita, né? Claro, a batimetria eu acho que é uma ferramenta super importante, né? Eu trabalho com batimetria desde a geração monofeixe. Hoje em dia os produtos de batimetria de varredura, multifeixe, interferometria, etc., são fantásticos os produtos, né? O IPT, inclusive, entrou nesse setor porque adquiriu recentemente um sistema da Edtech, aí, o 6205, que é um sistema bastante interessante. Mas eu tenho uma preferência, vamos dizer assim, pela questão da perfilagem sísmica contínua. Sonar de varredura lateral também é uma ferramenta que me atrai muito. Eu gosto muito dos produtos de um sonar de varredura lateral, me ajuda muito nos meus projetos, né? Mas a perfilagem sísmica contínua é uma área do conhecimento aí geofísico que eu acabo me dedicando um pouco mais. Tenho acompanhado a evolução das técnicas de perfilagem e, claro, percebo claramente que os perfiladores hoje estão utilizando frequências mais altas, né? Tem perfilador aí hoje no mercado, Chirps, que usam frequências de 20 a 50 kHz. Isso para os mais velhos, como nós aqui, era frequência de ecobatímetro, não era de perfilador. Só que a tecnologia está se adaptando, evoluindo, né? E isso tem uma importância fundamental para a hidrografia, no meu ponto de vista, porque perfiladores de alta frequência permitem delimitação de camadas de lama, por exemplo, em áreas portuárias, que é muito importante para a questão hidrográfica. Hoje existem portos no mundo onde a questão da espessura da coluna sedimentar, ali, a camada de lama, né, subsuperficial, é muito importante para a viabilização dos portos, né? Então, às vezes, 40, 50, 1 metro de sedimentos a mais faz uma diferença muito grande para a questão portuária. Então, eu tenho acompanhado essa evolução desses sistemas de perfilagem que evoluem no sentido de melhorarem a resolução, né? Então, a medida da precisão das camadas sedimentares aí na questão, no caso de portos, a gente está falando aí em profundidades náuticas, né? Esse assunto ele é muito vasto, eu costumo falar alguma coisa sobre isso nos eventos do PGGM, inclusive, porque eu acho que é um assunto muito interessante. Aqui eu gostaria, nesse momento, de parabenizar realmente a hidrografia brasileira, os hidrógrafos, todos os profissionais aí das empresas, universidades, né? Particularmente a Marinha, porque a Marinha, na verdade, é a chefe de tudo isso, né? É quem controla, que faz controle de qualidade, é quem gerencia tudo isso. Então é um elemento extremamente relevante para o Brasil aí na questão hidrográfica, né? A hidrografia, a gente, certamente todos vocês que estão ouvindo aqui, né, sabem qual é o papel da hidrografia para a sociedade, para um país, né? Mas o cidadão comum, ele não necessariamente tem esse domínio, né? As pessoas comuns acham que se transporta tudo de avião, né? Talvez não saiba que como portos, rotas de navegação, navios, etc., são importantes para o comércio internacional. Então, a questão portuária, onde a hidrografia é um elemento extremamente importante, é fundamental, né? Então, e vários assuntos, eu vi que no primeiro começo da nossa fala já tinha gente mencionando, né? Cabos submarinos. Muita gente pensa que a comunicação hoje entre as nações é feita via satélite, mas a gente sabe que o volume principal de dados nas comunicações intercontinentais são feitos por cabos submarinos. E projetos de cabos submarinos, a hidrografia é fundamental para que eles sejam implantados com segurança, etc. Então, a hidrografia tem um papel importantíssimo para a sociedade, né? Então, merece ser todo o tempo apreciada, né? E esses dois exemplos, certamente tem mais exemplos, né? Eu gostaria, enfim, de deixar um abraço aqui para todos que atuam nessa área e, claro, eu continuo desejando que o nosso país continue se esforçando aí para que esse assunto seja relevante, seja investimentos em formação de pessoas, aquisição de equipamentos, então empresas, universidades e a Marinha, o governo, na verdade, né? Eu vou continuar torcendo para que esse assunto seja sempre uma pauta importante, porque isso tem uma relação direta com a economia, com os negócios do país, com as relações internacionais, né? Então a Marinha, as universidades, as empresas atuando junto, tentando viabilizar com maior energia todo esse contexto aí que nós trabalhamos é super importante. Afinal de contas,
o pessoal da Marinha sabe disso, nós temos muito que levantar ainda, certo? É o próprio lema aí da Marinha, nosso país é grande, nossa área costeira tem milhares de quilômetros, temos milhares de quilômetros de rios, hidrovias, etc. Então, esse assunto é extremamente relevante, a sociedade brasileira aí de hidrografia certamente tem um papel importante em ratificar isso perante a sociedade, se fazendo presente em vários eventos, etc., para ratificar a importância dessa área, né? Então eu gostaria de deixar meus parabéns aí a todos que estão relacionados com esse tema, né? E a gente vai prosseguir aqui na nossa conversa. Se alguém quiser estender ou fazer pergunta, etc., mais tarde. Eu tenho até uma transparênciazinha de 5, 6 slides, mas eu eventualmente apresento ela ao longo da nossa conversa. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala e transferir para o próximo colega aí que vai se expressar também. Agradeço outra vez, mais uma vez, né, a possibilidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Tá ok? Um abraço aí para todos. Boa tarde. Obrigado aí pela colaboração, professor.